Esse Tá aí não tá estourado, batendo. não. Tá equalizado. Show. Pode parar? Pode parar. Pode apagar esse daí que apareceu. Beleza. Aqui eu já estopei já. Dá um novo aí pra eu gravar o próximo. Sumiu o seu áudio de novo, Cássio. Tá bem baixinho. Ainda? Tá bem baixinho. E agora? Melhorou. Beleza. Ele tá baixando de novo sozinho? Quando eu abaixo no Audacity, ele abaixa no do Windows. Aí eu vou no do Windows aumenta, ele tinha baixado do Skype. Mas agora tá tudo no máximo aqui. Só o do Audacity que eu deixo menor. Pra ele não Show. estourar. Deixa eu abrir aqui. Olha lá, eu mexo no Audacity, ó. Eu mexo nos outros e ele caga o Audacity. Aí eu volto no Audacity. Deixa aqui o do Skype, se tá me ouvindo Aí. bem. E o do Windows também, beleza. É isso aí. Show. A gente vai falar sobre gestão de acesso, né? Exato. O episódio que eu coloquei aqui foi assim, ó. Gerenciar seus usuários é a base da segurança corporativa. E aí a gente vai trocando ideia com o Marcão, vai discorrendo, vai fazendo pergunta, falando dos problemas. Mas não tem nada muito específico, não. Normalmente a gente faz assim, Marcão. Conversa de bar, não tem nada muito específico, tá? Não, tranquilo. Vocês vão norteando aí, a gente vai falando. Normalmente eu vou guiando e aí vou fazer uma introdução, tal, lá, vou falar do convidado. Aí eu vou te passar a palavra, você se apresenta um pouco, fala da sua carreira, fala à vontade, não tem regra, pode falar palavrão, pode falar o que quiser, pode falar mal da empresa, pode falar mal de chefe aqui, pode falar. Posso falar que eu te amo ou não? Pode tudo. Aí quando você terminar de se apresentar, aí eu volto pra mim, aí eu começo a fazer pergunta, tá? A gente começa a tocar o episódio, tá? Fechado. Você tá preto e branco aí, por que você tá preto e branco? É isso mesmo? O driver do... É a idade. Bom, beleza, então... Tô nos anos 50 ainda, não tinha TV colorida. Eu vou começar, vou dar 1, 2, 3 já, dar o rec lá no Audacity, aí a gente começa a gravar, tá? Fechou? Não estranho, eu vou falar a data do dia 5 de agosto, que é o episódio vai ser lançado na quarta-feira, tá? Então não estranho, tá? Tá bom. Pronto, eu Já manda um cê é burro! Posso contar? Vai lá. 1, 2, 3, já. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Olá, nada. Podcast. Peraí. Deu ruim aqui. Para tudo, então? Apaga esse áudio aí. Tá pronto, Rodrigo? Tô. João Kleber do caralho. Não é, cara, é que tava selecionada a outra janela aqui. Quando eu cliquei, ele só selecionou a janela só. Ele não colocou pra gravar, não. Calma aí, só um minutinho. Tá gravando aqui, né? Tá. No Skype. Beleza. Tá, vamos lá. Bom, do meu lado aqui tá pronto. Vai, aqui também. 1, 2, 3, já. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio número 32. Hoje é dia 5 de agosto de 2020. Hoje a gente vai falar sobre gestão de acessos, né? Gerenciar seus usuários é a base da segurança corporativa. Eu sou Cássio Batista. Eu sou Rodrigo Balbino. Estou vivo, né? O Rodrigo tá voltando hoje porque os últimos episódios ele tem nos abandonado. Na verdade, eu parei de pagar o salário dele, ele começou a fazer motim, mas hoje ele tá de volta aqui para gravar com a gente. Apesar do... A gente achou que ele tinha pego coronavírus, né? Mas não pegou não, né, Rodrigo? Você tá bem, né? Por enquanto. Tá bom. Só fiz os exames pra saber, ainda não peguei resultado. Hoje eu vi uma piada que era até a hora que você pegar o resultado do exame, a doença já curou. Então não precisa se preocupar muito. Bom, muito bom. Vou falar sobre gestão de acesso hoje, um tema muito importante para estabelecer segurança de um modo geral. As pessoas acham que segurança é um monte de ferramenta, um monte de tecnologia, também é,
mas envolve também uma das principais bases aí que eu julgo da segurança, que é um bom gerenciamento de credenciais, uma boa gestão de usuários, né, acesso, pessoas, etc. E é isso, sobre isso que a gente vai falar hoje, só que a gente não é especialista no assunto, na verdade a gente não é especialista em porra nenhuma, a gente vem aqui porque a gente vem, a internet, como diria um ex-chefe meu, né, a internet devia ter habilitação para usar, já que não tem, então a gente pode... A gente aproveita. A gente aproveita por enquanto. Fazendo aí, daqui a pouco eles vão censurar, a gente não vai conseguir. Mas para isso a gente trouxe aqui um convidado, a honra, na verdade, de ter os convidados aqui com a gente, o senhor Marcos Araújo, vai falar um pouquinho com a gente sobre gestão de acesso. E antes de mais nada, primeiro, né, agradecer a presença do Marcão, muito obrigado por estar aqui, e se apresenta aí para a galera, Marcão, fala quem é você, de onde você veio, para onde você vai, é isso aí. Fala, tudo bom? Cássio, Rodrigo. Bom, cara, Marcos Araújo, né, tô na área de segurança da informação já há mais de 12 anos, né, trabalhando em TI já há mais de 20, né? Cara, eu tenho na minha carteira o registro de operador de microcomputador. Você tem ideia do que é isso ou não? É lindo, cara. E esses dias, mexendo nas minhas coisas, eu achei lá um SOS Computadores. Eu tava lá com o meu certificado de datilografia. Né? Quase computadores. SS Computadores. Eu fiz Lotus Notes 1, 2, 3, cara. Boa. Word Perfect. Você fez um aluno por micro quando você estudou? Não, nós tínhamos que dividir, eram 2 amiguinhos por computador e programei em DBase e Clipper. Boa. Meu Jesus. Não à toa, o vídeo dele tá em preto e branco, para você que tá aí ouvindo o podcast, depois dá uma olhada lá no YouTube. Ele tem preto e branco para representar toda essa idade dele aí. É para representar a experiência, na verdade, né? Sim. Bom, lógico. E aí voltando aí no tema, realmente, na minha trajetória, né, já passei por algumas empresas, passei já por uma empresa portuária, por uma empresa do ramo de telecom, né, por uma empresa na parte de viagens e turismos. Então, já vivenciei, né, a questão de segurança, né, e especificamente como o tema de hoje aí, gestão de acesso em ambientes diversos, né? O que é legal, porque, né, cada empresa tem uma criticidade, uma visão, né, e uma forma, né, de tratar, né, os seus acessos. Ou não. Ou não. Deixar um bem limbo. colocado. Exato, ou não. Beleza, então, cara, legal, muito obrigado aí pela introdução, Marcão, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast aqui, onde a gente fala de tudo, seguindo basicamente a base aí do tema de segurança, e a ideia hoje é falar um pouquinho sobre gestão de acesso. A gente teve um episódio parecido, né, Rodrigo? Não sei se o Rodrigo lembra, era o Quero Meu Acesso, que a gente falou lá sobre um pouquinho relacionado a essa área, mas obviamente não no nível que a gente vai falar hoje. Por isso que a gente trouxe o Marcão aí para ajudar a gente nesse tema. Eu queria começar então, para a gente introduzir aí a cabecinha, né, para os nossos queridos ouvintes, uma pergunta base. O que é, né, Marcão, Rodrigo, vamos discorrer sobre isso, né? O que é uma credencial? O que é uma gestão? Quem que eu tenho que gerenciar? É a pessoa? É o acesso? É a digital dela? Como é isso? Como que é isso? Como que vocês entendem isso? Como é que vocês enxergam isso? Eu tenho uma visão, mas talvez não seja a melhor possível, mas queria que tá, Rodrigo, fala um pouquinho você, o que você vê disso, e aí o Marcão vem com a opinião especialista, né, porque nós não somos ninguém, né? Eu dou a opinião e depois ele vem estuprando. Essa é a ideia, né? Preparando aqui. Pega a vaselina. Basicamente, o que eu entendo disso daí basicamente é uma credencial, uma chave, ou é algo para te identificar, para você não sair entrando em todo lugar, em qualquer lugar. Tipo, sei lá, é como se fosse a chave da sua casa ali, né? Você tem a sua chave, você passa para sua família e só aquela galera ali pode entrar, porque é um local restrito. Eu vejo... Essa é todo o meu conhecimento que eu tenho sobre gestão de acesso. Já tá tudo errado. Não, eu acho que foi uma boa analogia, mas aí vem o que o Marcão vai trazer um pouquinho pra gente aqui de conhecimento, que é beleza, as pessoas que você deu a chave, quem são? Você sabe quantas cópias você deu, quantas chaves você deu, e todo mundo vai conseguir acessar a sua casa inteira. Mas teria uma forma de
o seu amigo só acessa a sala de estar, o seu outro parente pode acessar só o banheiro, né? Seria aí um pouquinho mais de restrição, como se tivesse chaves por cômodos, né? Aí, pegando um pouquinho do gancho do que o Rodrigo falou, lógico, também talvez meu conhecimento acabe aí, por isso que a gente trouxe o Marcão. Marcão, é isso mesmo? Não é? Ou nem tem chave, entra todo mundo, é a casa da mãe Joana, como é que funciona? Ou a gente tá maluco e devia calar a boca e só escutar. Sai daqui e deixa ele fazer o podcast sozinho. Na verdade, é um pouquinho do que vocês falaram, sim, né? As ideias e os exemplos que foram dados, acho que combina bem com o que a gente vai discutir hoje. Né? Evidentemente que, como o nome diz, é um acesso, né? Quer dizer, acessar o quê, né? Para quê? Para que você vai acessar, né? Como vocês deram o exemplo da casa, né? Para que eu vou entrar na casa de alguém? Por que eu teria essa permissão, teria esse direito de entrar na casa de alguém? Né? Porque a pessoa confia em mim, né? Eu presto serviço para ela, eu sou o cara que cuida da manutenção da casa, ou seja, por algum motivo eu vou ter o acesso. E é claro, né, e quando você dá o acesso, e é importante, né, você ter muito claro, né, o porquê do dar o acesso, qual é a finalidade desse acesso, né, para que eu dou o acesso, né, e tem fins específicos, né, então se a gente trazer um pouquinho aí para o nosso mundo, um pouco mais aí realmente de TI, né, para que eu dou um acesso, né, para um usuário no banco de dados? Ou para que eu dou um acesso para alguém, né, no sistema core da companhia? Né? E dependendo do acesso, o que a pessoa pode fazer do acesso? Faz sentido, né? Uma pessoa, por exemplo, que é da área de gente e gestão, ter um acesso no sistema, no módulo da contabilidade? Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ela precise ter um acesso lá para fazer um relatório, para gerar um relatório de custos. Ou não, talvez ela não tenha que ter acesso nenhum lá. Na verdade, né, quando a gente fala de acesso, não é simplesmente dizer, você pode, você não pode. Você tem que começar a criar uma base, que é o que você viu colocando, que é justamente onde entra o trabalho de gestão de acesso. Né? Não é simplesmente a gente pegar e ver milhares de contas e dizer, não, agora eu vou tirar o acesso de todo mundo, porque eu acho que é mais seguro assim. Aí eu paro a companhia, né, e vou ficar em casa, independente do coronavírus ou não. Vou continuar em casa. Provavelmente eu vou ser persona não grata na companhia. Mas, por outro lado, também, eu não posso usar do critério de dizer, vou facilitar a minha vida aqui como gestão de acesso, né, e vou dar um acesso everyone aí, né, full, todo mundo acessa o que quiser, e eu fico de boa, ninguém fica enchendo o meu saco depois pedindo acesso. Né? O cara faz o que ele bem entender. Evidentemente, eu estou colocando aqui os extremos, né? Então, assim, você não pode conceder tudo e você não pode impedir tudo. E o que você concede? Tem que conceder aquilo que a pessoa precisa. Estritamente o que está ligado à função que ela exerce, à responsabilidade que ela exerce, para que ela possa desempenhar o trabalho dela. Né? Se vocês colocaram, por exemplo, se vocês contrataram uma pessoa que vai simplesmente, né, cuidar da sua piscina, faz sentido você, além da chave do portão, do portão da rua, que dá acesso para a rua, você dá a chave da sua casa? Não, você dá acesso para ela, vai lá, ela entra, consegue ter acesso no seu quintal, a piscina está lá, e ela faz o trabalho que ela tiver que fazer e vai embora, e beleza. Só que como é que você vai garantir também... Só fazer um parêntese, esse exemplo da piscina é muito bom, porque nós aqui com o podcast já temos muito sucesso. Eu tenho pelo menos umas 4 casas já com piscina, o Rodrigo também tem 12 chácaras aí. E a gestão de funcionários para fazer manutenção nas nossas piscinas tem sido muito complicada mesmo. E foi um ótimo exemplo. E aí, Rodrigo, a gente já sabe como fazer isso agora. Não precisa dar acesso à chave da casa. Tá fazendo errado. Não, basta. O cara que vem encher a regão lá com aquela. O cara trazia aquela bombinha de ar para encher a piscina inflável, né? Não tem muito critério, não, para fazer isso. Mas aí. Marcão, pode continuar. O que a gente precisa entender é que, beleza, eu dei o acesso bacana, legal, eu sei que o cara, né, deu acesso só da chave do portão lá para ele poder entrar na minha casa e fazer a manutenção da piscina, que era o combinado ali com ele. Mas quem é que vai me garantir que ele só fez isso? Né? Aí eu tenho que ter, né, começar a usar a mão de alguns controles, para que eu possa dizer, olha, quem entrou na minha casa realmente foi o Cássio que eu contratei para fazer isso, foi para o Cássio que eu dei a chave, e foi o Cássio que veio aqui, e o Cássio realmente só fez a manutenção da piscina.
Por quê? Porque se eu não tiver, né, como controlar isso, eu não criar uma forma de fazer os controles, os devidos controles, de repente o Cássio pode vir, pode começar a usar a minha sauna e vai querer usar, né, a minha sunga, e eu posso ficar muito chateado. Com você dentro, inclusive. E aí eu posso perceber o seguinte, né, que o Cássio não só cuidou da piscina, mas ele acabou fazendo outras coisas intencionalmente ou não, né? A gente, evidentemente, tem que entender que algumas coisas acontecem sem ser de forma intencional. A pessoa acaba fazendo por falta de conhecimento. Ele tem um acesso, não deveria ter. E aí ele vai lá e aperta o del. E aí tem um episódio aí que eu falei de dropar uma tabela em produção. Eu já dropei uma tabela em produção. Isso, né? A gente vê isso acontecer algumas vezes na vida. Né? E aí a gente tem que voltar ao backup. Aquele backup, vocês conhecem o backup, né? Como que funciona. Então tem que voltar aquele backup que provavelmente não está atualizado. E aí nós temos realmente o caos instalado. E aí começa o questionamento. Quem fez? Por que fez? Quem fez? Exato. Aí legal, você fala, bacana, não, mas agora vamos lá ver quem fez. Não tenho log. Eu não tenho isso monitorado. Na verdade, né, eu não tenho os acessos individualizados. Eu tenho aqui uma chave que eu deixo lá pendurada no portão. Qualquer um que passa, pega e entra. E aí, beleza. Ou seja, todo o seu controle de acesso, né, a sua gestão, ela caiu por terra. Né? Então, é bacana, legal você ter, né, os controles, é claro, saber quem é quem, conceder acessos individuais. Mas é importante que você avance em todos os pilares, né, para que você tenha uma gestão de acesso realmente eficaz, né? Ou seja, os logs de acesso, eles vão te dar essa visibilidade. É uma das formas, né, de você ter essa visibilidade, de você conseguir. Mas aí você precisa, evidentemente, fazer log daquilo que realmente importa, daquilo que é importante. Por quê? Porque investimento em log custa dinheiro, e você não vai conseguir realmente autenticar todas as partes do sistema, tudo que aconteceu. Então, de repente, você não vai ficar logando se o cara fez consulta, porque consulta é irrelevante para você. É menos importante, na verdade. Mas você vai logar se o cara aprovou um pagamento, você vai logar se o cara fez um delete de um arquivo de banco de dados, né? Você vai logar se ele criou uma tabela, né? Se ele criou um usuário, por exemplo, dependendo do nível de privilégio que esse usuário tem. E com isso você começa, né, a criar a sua estratégia de monitoramento, e aí sim, com ferramentas, com mecanismos, você começa a ter visibilidade do que está acontecendo, ou seja, quem é que está entrando, quem é que está acessando o seu sistema, né, e o que essas pessoas estão fazendo. Isso vai ser muito importante se você tiver, por exemplo, um processo de auditoria, um vazamento de dados, alguma coisa, ele pode te dar pistas e embasamento para que você consiga descobrir a causa raiz de um problema dessa ordem, por exemplo. Tá. Cara, como sempre, os convidados dando uma aula aqui pra gente sobre os temas, né? E cada vez na analogia, o Rodrigo tem sido, né? Cada vez eu tenho visto que o Rodrigo tem sido menos necessário mesmo aqui no podcast. Eu faço intencionalmente. Vamos tirar o acesso dele no podcast, a gente pode começar por aí, como é que funciona, né? Boa. Eu faço com intenção do editor para os convidados se sentirem mais à vontade, entendeu? Pessoal. Então, assim, não, vamos lá. Basicamente, o que eu entendi, então, pelo que o Marcão colocou, pelos exemplos que a gente deu, foi a gestão de acesso, ela nada mais é do que você saber quem, como, quando, por que fez determinada ação numa empresa, né? E o quem, a gente se limita a funcionários, pessoas. Então, cada pessoa, é o que o Marcos comentou, não tem uma chave pendurada na porta de casa e todo mundo entra. Cada um tem a sua chave nominal. Então, eu sei que só o Rodrigo pode entrar em tal lugar, só o Cássio pode entrar em tal lugar, assim por diante. Por outro lado, também faz-se necessário, né, ter uma questão que o Marcos comentou de monitoria, né, ou auditoria, para você saber depois se de fato quem fez aquilo foi de direito. Até para você, pegando aí o gancho dos pilares da segurança, né, confidencialidade e integridade. Então, é confidencial a informação suficiente para quem só é de permissão acessar aquela informação, ver aquele dado, né? E, por sua vez, ter manipulado aquela informação. Uma coisa é você ver a informação, outra coisa é você manipular a informação. E outra coisa ainda é você deletar a informação.
Então, a informação tem que estar... A gestão de acessos, ela é uma das bases da própria base da segurança, que é garantir que a informação é confidencial o suficiente e íntegra o suficiente por meio desses controles de acesso, e aí de várias formas que a gente vai começar algumas perguntas aí. Fala aí, isso daí por si só já é um puta de um trabalho, né, mano? Você armazenar, logar tudo certo. Nossa, isso daí já é um trabalho violento já. Sim, porque como vocês colocaram, né? Como o Cássio comentou, é a base, porque no fundo, tudo que você faz, né? Se você constrói um banco de dados, um sistema, toda a informação, você em algum momento ela precisa ser acessada, senão não faz nenhum sentido você ter, né? Senão são dados, não são informações, né? Só tem valores lá. Então, assim, o acesso é primordial, porque você constrói toda a sua estrutura, né, o seu negócio em cima, né, de sistemas, de processos, e aí você tem que saber realmente quem é que pode ver cada caixinha daquela que você criou, senão você está roubado. E é aquela história, né? Depois você precisa responder para algum órgão, uma auditoria, alguma coisa, um simples problema que você teve um incidente, responder quem fez. E aí você não pode olhar nos logs, por mais que você tenha logs, e falar assim, foi o admin. Tá bom, mas é porque todo mundo na empresa usa o admin, né? Ninguém tem usuário nominal. Então, quem foi acaba sendo ninguém, não foi ninguém. Foi alguém, mas nunca vai saber quem foi. Né? Ou algo que eu vi acontecendo, isso em todas as empresas que eu passei. Desenvolvedor usando usuário credenciais de aplicação. Você tem, você tem sua credencial lá, que faz tudo, aliás, que está limitada, e o cara, de repente, ele quer dar um bypass, ele vai lá, pega a autenticação oficial da aplicação e começa a usar como se fosse você normal. Tem os dois lados, né? Você tem um cara que vai usar o usuário da aplicação, porque ele entende que tem determinado poder ali, ou, né, privilégios para executar, e eu já vi casos do cara usar a credencial dele no desenvolvimento das aplicações, e o dia que o cara sai da companhia, a empresa para. Porque... Nossa, esse é o tipo de coisa que eu nunca vi acontecer, olha. Aí a gente curioso esse caso, e também nunca ouvi falar. Nunca vi. Aí nós temos que recontratar o cara para a gente dar para ele, já que a reconstrução nominal pertence à pessoa. Então, você tem que ficar aqui ad eterno, já que você fez isso. Né? Então, você vai ficar aqui até o sistema desativado de 2049. O cara vai receber ali só para ter o nome dele ali. Eu acho que o Cássio deu uma congelada aqui. Ele caiu. Uma pose não muito agradável, né? Ficou muito bonito. Tá aí, Cássio? Ele tá... e assim, um ponto também você colocar senha na aplicação, botar ela em produção, isso é uma aplicação muito importante para você. Nunca mais você vira um contrato vitalício ali, tá? Pera aí, respira, que eu não entendi nada do que você falou, que deu muitos cortes. Você tá conseguindo entender o Cássio aí, ô Marcão? Não, cortou também o finalzinho, acho que congelou e voltou zoado. Estão ouvindo agora? Agora sim, senhor. Eu falei assim, é só o desenvolvedor que está ouvindo, né? Ele só precisa colocar o usuário e senha dele na aplicação e ele vai ter contrato vitalício garantido. Né? É aquele carinha lá, é o cabeção lá do Silicon Valley. É contratado e só fica lá, só por causa do nome dele, só. Beleza. O Marcão falou sobre, tipo, a definição... Falou bastante, deu uma boa ideia sobre esses temas. Ei, o Cássio tá desincronizado. Tá lento pra mim a conexão de vocês, mano. Quer dar uma pausa na gravação e daí a gente... Pra mim de novo. É muita tecnologia pro Cássio esse negócio aí, mano. Melhorou? Melhorou. Quando começou a cortar, ficou muito engraçado, mano, que ele ficava... Sumiu o áudio. Melhor? Sim, senhor. Agora você vai baixar de novo, né, arrombado? Tá arrumando no Audacity e na porra toda aqui. Pronto? Baixou de novo. Caceta de agulha. Melhor? Melhor. Não mexe, deixa assim. Acabou, deixa assim. Mas o Audacity não pode ficar alto. Aí tá melhor assim? Caiu de novo. E agora? Tá baixo.
E agora? Abaixo. Melhor? Aí. Deixa. Mas, mano, se eu deixar assim, o Audacity vai ficar estourando. Aí você vai me encher o saco que lá tá estourando. Abaixa no Windows, então deixa o Audacity assim. Abro um arquivo novo de áudio, o que eu faço aqui? Pode gravar nesse mesmo. Só continuar Continua. gravando. É só não voltar a trilha. Não vou voltar. Continua no outro? Sim, pode Bom. continuar. Tá me ouvindo? Não. Mexe no Windows, filho da puta! Aí. Voltou. E assim fica ruim, fica bom. Assim, Tá, assim. dá pra ouvir assim. Tá? Dá pra ouvir aí, Marcão, o Cássio falando? Sim, eu tô ouvindo. Então, bora. 1, 2, 3, já. Então, legal. Acho que a gente deu uma boa introduzida, falamos de várias coisas aqui, deu para entender um pouquinho o que é aí a questão de gestão de acessos, credenciais. Vou partir para um pouquinho agora mais tecnológico. Como é feito isso, Marcão? Como que é gerenciado tudo isso? É uma ferramenta só? É uma combinação de ferramentas? Talvez a mais popular aí, né, dentro do mundo da TI, seja o famoso AD, né, o Active Directory da Microsoft. Antes, acho que eu queria voltar um pouco antes disso daí, que isso daí já é um outro passo. Tipo, eu queria saber como que se define isso? Como que você define quem pode e quem não pode? Tipo, tá. É uma área, é um template, tipo boas práticas? Como funciona isso? Responde as duas numa só. Então vamos lá. Na verdade, a definição de quem pode ou não pode acessar alguma coisa, ela tem que ser pela área de negócio ou pelos gestores. Né? Então, eu penso o seguinte, eu como segurança da informação, na verdade, eu não tenho esse poder de dizer, o presidente só pode ver esse relatório. E o DBA X só vai poder acessar aquela tabela, ou aquele banco, ou aquela instância, e assim por diante. Então, na verdade, tem que ser um trabalho conjunto, então você tem que ter os sponsors aí, né, pelos acessos. Então, via de regra, você vai trabalhar muito com os gestores das áreas, que é importante que o gestor faça essa definição. Né? Então, você tem lá, né, pegar o exemplo lá de novo, lá do cara da contabilidade, o gerente da contabilidade lá, por exemplo, o ideal é que ele defina, né, dentro dos sistemas, daquilo que a equipe dele utiliza, ele tem que dizer, esse meu analista, ele precisa ter acesso completo no sistema, porque, né, ele é o cara que aprova, que executa, que faz o fechamento contábil. Não, esse aqui não, esse aqui só faz relatório, e assim por diante. Com base nisso, você começa a criar uma matriz de acesso, ou seja, você começa a definir perfis de acesso. Né? Você começa a fazer essa atividade, construir essa visão. Com essa visão construída, aí sim, você tem ali um mapa, né? Você tem uma definição. Então, quando chega alguém pedindo acesso para o cara é analista pleno lá da contabilidade, eu já sei qual é o perfil de acesso que esse cara tem que ter. Né? Esse cara é o estagiário lá da área de contabilidade, eu já sei qual é o acesso que esse cara tem, porque esse acesso ele foi previamente definido. Né? Mas e onde que entra, então? Se é o gestor que define o acesso, onde que entra o papel da segurança da informação? É garantir que este acesso que foi definido é o acesso que está sendo concedido e que nenhuma mudança nesse perfil de acesso vai acontecer, sem, evidentemente, né, o conhecimento, a aprovação, né, das áreas devidas, ou seja, conhecimento do gestor e, evidentemente, da área de segurança da informação. Então, você precisa definir os papéis, você precisa criar os perfis, definir os perfis de acesso, por área, por departamento, aí depois, depende, cada empresa vai trabalhar de uma forma. Né? Mas, via de regra, a ideia é sempre essa. Então, você vai definir grupos de acesso. De repente, você tem um grupo de DBAs, você pode criar um perfil que é um grupo e incluir pessoas nesse grupo. Automaticamente, todo mundo que está naquele grupo tem aqueles mesmos acessos. Isso também é uma forma de se construir isso. Uma vez isso feito, né, então, beleza, eu tenho tudo isso pronto, eu tenho um mapa, e, evidentemente, você vai precisar, dependendo, evidentemente, do volume de acessos que você tem, né, você vai precisar de uma ferramenta, de alguma coisa que vai te apoiar justamente nesses controles. Uma coisa seríamos nós três aqui. Fazer o controle de acesso dos três aqui é tranquilo, simples. A gente faz no Excel, um papel de pão. Dá para a gente fazer o controle e tocar. Aí, quando você pega uma operação de uma empresa com 4.000 colaboradores, 3.000 colaboradores, não precisa nem tudo isso, tá? Vamos para 50 pessoas, não vou nem muito longe. 50 pessoas que seja, verdade. Exatamente, não vou muito longe, não. Vamos falar, você pega uma média empresa aí com 50 pessoas,
já complicou bastante o cenário, né, de você fazer esse controle, talvez de uma forma muito manual. E aí você precisa ter alguma ferramenta que vai te apoiar, né, nesse trabalho, nessa gestão. Ferramentas, vão existir diversas de mercado, de ferramentas, né, com alto investimento, e aí de repente tem que ser realmente para volumes muito grandes de gestão de acesso, porque senão fica inviável o custo de implementar uma ferramenta dessa, e ferramentas mais simples, né, mas que vão te apoiar. Né, uma coisa que, dependendo do tipo de infraestrutura que a empresa utiliza, que é aí que o Cássio estava colocando lá da questão da Active Director, um LDAP, enfim, né, um Active Director ele acaba te facilitando bastante quando a empresa, por exemplo, faz uso desse tipo de ferramenta, faz uso desse tipo de sistema. Por quê? Porque ela pode centralizar, né, as integrações das aplicações que ela tem com o Active Director. Isso qual é o ganho que traz para ela? Isso traz um ganho no sentido, inclusive, de gestão, porque te facilita a vida. Você imagina que quando eu integro o meu sistema de vendas com o meu Active Director, o meu sistema de contabilidade, o sistema de folha, tudo integrado neste mesmo cara, é mais fácil por quê? Porque quando eu concedo acesso, eu crio o acesso da pessoa, eu crio lá. E eu acabo gerenciando a vida daquela pessoa, dos acessos que ela tem a partir daquele ponto. Né? Então, isso me facilita por quê? Se a pessoa sai de férias e o RH comunica, então eu posso suspender o acesso da pessoa, eu vou garantir que no período de férias dela ela não faça nenhum acesso aos sistemas da empresa. Se ela foi desligada, a mesma coisa. Então, revogando o acesso dela, automaticamente eu já revoguei os acessos aos sistemas que ela possui na companhia. Isso te dá agilidade no processo, tanto de concessão, né, e como de gestão, que aí pode ser uma alteração do acesso ou a própria revogação do acesso, que é os casos mais críticos, né, que é justamente a falta de manutenção, né, na parte de revogação dos acessos, de saneamento dos acessos. Porque o que acontece? Quando a empresa contrata alguém, com toda certeza os acessos eles vão ser solicitados, porque senão a pessoa não vai trabalrar. Simples assim, né? Não tem como, menos o Cássio, que mesmo com acesso ele não trabalha de forma nenhuma. Nunca. É uma outra história. Então, assim, os acessos, eles vão ser solicitados, porque a pessoa precisa. A questão é, quando a pessoa sai, né, já foi embora, acabou, assim, não se tem esse cuidado, né? É claro, né, em processos mais robustos, mais maduros, né, com processos já automatizados, né, você acaba ganhando fôlego, né, e ganhando tempestividade na execução dessas ações. Né? Quando você tem, por exemplo, um processo automatizado onde o cara é contratado, o RH, o sistema da Folha está integrado com o IDM, por exemplo, que é um Identity Manager, né? Uma ferramenta que faz justamente a gestão de identidades, que aprovisiona, desaprovisiona acessos. Quando você consegue ter esse estado da arte de acessos, a sua vida realmente se torna muito mais simples. Por quê? O cara foi contratado, eu tenho uma matriz definida do que ele pode ter de acordo com o departamento, com o cargo, pelo centro de custo, enfim, o que for combinado lá. Pô, esse cara já ganha os acessos que ele precisa, cria e-mail, o cara saiu da empresa, você já revoga tudo, o cara saiu de férias, você suspende, né, tá de licença, né, paternidade ou maternidade ou qualquer outro tipo de licença médica, você já consegue atuar porque o próprio RH manteria isso vivo. Né? Isso é evidentemente o estado da arte, isso já é um processo bem avançado, você tem que ter muita coisa construída antes, e não adianta você simplesmente pegar um sistema desse porte e dizer, vou implementar. E você traz, compra e coloca. Não vai funcionar porque antes de você chegar nesse ponto, você tem que ter, né, os seus processos definidos, a sua matriz de acesso, ela tem que estar preparada, ela tem que estar pronta. Né, tudo isso tem que já estar pronto. Ou seja, muito antes de você colocar, né, um sistema, porque todo mundo já pensa em sistema, né? Como sistema? Coloca um sistema, uma aplicação. Não, a aplicação, na verdade, ela só é um meio de facilitar um processo. No fundo, esse processo você vai desenhar ele na mão, né? E depois você vai colocar isso para rodar de uma forma automatizada. É bom, belos pontos colocados, como esse belo rapaz que o Marcos é. Mas um item importante que ele colocou hoje em dia as empresas são, milhões de sistemas diferentes, uma mesma empresa, diversos departamentos, áreas, pessoas, parceiros, agora com a questão da API, quem pode e não pode acessar, conta de sistema, um monte de coisa. E ele falou, cara, você tem que ter uma ferramenta
tecnologicamente falando, boa para te suportar em tudo isso. E eu acho que o ponto talvez principal desse item seria o centralizador, né? Você ter as credenciais ali, os usuários, vamos dizer assim, num lugar só. Porque senão você vai cair em outros problemas. Por exemplo, putz, eu consigo acessar o banco de dados, mas eu não consigo acessar o e-mail. Eu consigo acessar não sei o quê, mas não consigo acessar não sei aonde. Justamente por não ter essa centralização. E aí vira, daí vira um multiplicador fudido, né? Porque se você tem que controlar a empresa com 3 mil usuários, e para cada usuário você tem 10 sistemas diferentes, pô, 30 mil acessos aí que você vai controlar, que nem um maluco. E aí pensa assim, aquele falou, aí o cara foi contratado, pedem todos os acessos necessários para ele, bonitinho, legal. O cara foi demitido, às vezes, quando o cara é demitido, eu diria que tem 2 cenários aí, né? O cara é demitido, ele até tem o RH, o gestor já fala, ó, fulano vai ser demitido e tal, corta o acesso dele. E até acontece de um jeito mais bonitinho. Quando o cara pede as contas, não. Porque ele saiu numa boa, tal, não teve aquela questão, ó, corta os acessos, que o cara ele vai ficar bravo ali porque foi demitido e tal. E aí você cai no outro problema. É o cara que foi demitido ou pediu as contas, etc. Ele continua com parte dos acessos. Porque o RH avisou lá o time de gestão e beleza, cortou 80% dos acessos dele. Mas 20% não está centralizado. Tá num sistema não sei aonde, tá num usuário dele usando num serviço, numa aplicação não sei aonde. E aí esses acessos não vão ser revogados, né? Então, assim, você vê como a gestão de acessos parece que não, mas é meio que muita base, assim, do enterprise, né? De uma empresa para ela ter a base da segurança, da informação de um modo geral, bem estruturada. Você tem que ter, de novo, né? Ferramentas, pessoas e processos. Porque é o que o Marcos falou também. Se o Rodrigo falar, ó, preciso de acesso em tal lugar, às vezes ele não sabe qual é o processo correto, tem que abrir um chamado, tem que falar com alguém, tem que pedir para não sei quem aprovar, porque você tem isso, né? Tá bom, o fulano quer acesso porque ele quer? Não, ele pode ter, ele deve ter, e aí o gestor aprova, é o presidente que aprova, é o RH que aprova, sei lá. Mas você tem que ter um processo bem definido e comunicado, a empresa inteira tem que saber disso. Porque, cara, ele falou, senão não vai funcionar. Tecnologicamente, você pode ter o melhor AD do mundo, você pode ter a melhor ferramenta do mundo, banco de dados, sei lá o que for, mas se ninguém mapear um processo, desenhar isso, como é que as coisas vão acontecer, não caminha, só caminha. Não funciona, né? Quando você fala em acesso, né, você tem que olhar para a identidade, né? As identidades são pessoas, né, ou um acesso lógico, um acesso sistêmico. Por quê? Porque quando eu olho, né, para a identidade, quando eu olho para aquele indivíduo que é o colaborador ali da companhia, na verdade, eu tenho que ter tudo que ele acessa, o que ele pode fazer, na palma da minha mão. Então, o ideal é isso, assim, de bate pronto, eu olhar e falar, Rodrigo, acessa, né, tem AD, tem banco de produção, homologação, né, dev. Eu tenho que ter tudo isso muito claro. Por quê? Porque se isso não tiver claro, é o que você colocou, né, as coisas vão ficando pelo caminho. E se isso não for centralizado, né, o processo de gestão de acesso ele é custoso, ele é moroso, e vou dizer para você, muitas vezes é ineficaz, é o que a gente costuma dizer, é enxugar gelo. Exato. Porque você imagina só, né, mais uma vez, né, a questão ali é exponencial. Eu tenho 3 pessoas, tranquilo, eu tenho 10 pessoas, tudo bem, gasto ali, mas eu consigo fazer. Quando eu estou lá com 20 pessoas, 50 pessoas, e aí eu vou para a casa das milhares, esquece, você não consegue fazer mais gestão de acesso dessa forma manual. Você não vai conseguir tratar disso, isso é ineficaz. Eu acho que a quantidade de sistema, a quantidade de sistemas que o cara tem que acessar, acho que é pior que a quantidade de pessoas. Porque se você falar, nós 3 aqui, mas tem 10 sistemas diferentes, um é 2, outro é em 3, outro é em 5, só desse você não estar centralizado já é o maior caos, né? O número de usuários, lógico, vai influenciar muito nisso. Você acabou de falar, nesse exemplo que você deu, de 3 pessoas com 10 sistemas, eu não estou falando de 3 acessos, eu estou falando de 30. Provavelmente 30 acessos, exatamente. Porque são 30 credenciais, né? Ou 30 acessos que essa pessoa pode ter. Isso se não multiplicar por ambiente ainda, né? Você falar que tem 3 ambientes, já exponenciou mais um, né? Ambiente, desenvolvimento, homologação, o teste não sei da onde, não sei do que. Bacana. Cara, meio episódio, deu para entender bastante coisa, mas vamos para outra. A gente gosta do caos, a gente vive do caos. Eu tenho uma perguntinha aí que é mais pro lado do desenvolvimento mesmo. Vale. Hoje a gente tem um controle de acesso mais firme, né? Só que ainda assim acontece algumas coisas que é fora do processo,
que acaba meio que dando um bypass nisso daí. Um exemplo é onde o cara guarda aquela credencial de aplicação, se ele joga num arquivo de environment, se ele publica em um console da vida. Tipo, hoje o que eu vejo que o ideal seria guardar no Vault, que ele é feito para isso, né? Você tem suas autenticações lá, e quem vai se comunicar com o Vault, quem vai saber da autenticação que precisa é a própria aplicação. Os caras não devem nem olhar para isso daí, os devs. Mas como que você vê? Qual que seria o ideal para você desenvolver uma aplicação e garantir que os acessos estão certos, né? Tipo, o dev só tem acesso de dev e o acesso de produção é só a aplicação que conhece. Antes do Marcão responder, deixa eu fazer um comentário. Você pode pegar um Excel, fazer toda a matriz de acesso das suas aplicações, colocar no servidor web público, porque aí o Google vai indexar. Então você vai no Google e vai estar todos os seus acessos lá. É um caminho. Só que é um caminho coisa que eu vejo. Conselho, mas né, a gente pode ir daí. Pelo menos a gente não vai esquecer. Quando precisar da informação é só buscar lá. Tá no Google, enfim. Eu tive... O que você colocou, Rodrigo, porque o que acontece? Quando eu falo da minha credencial, evidentemente eu sou responsável por ela, eu tenho que responder por ela. Né? Então, normalmente quando a companhia, né, contrata alguém, ela entrega lá para o cara, está aqui o seu e-mail, está aqui a sua senha do e-mail, o seu login de rede, assim por diante. A partir daquele momento, eu sou fiduciário daquela credencial, eu tenho que responder por ela. Tá, só que uma credencial que é do sistema, o que você colocou, e aí, o que eu faço com ela? Porque assim, né, em tese, né, ela não é uma pessoa, né? Ela é, como o próprio nome vai dizer, ela é sistêmica, né? Ela está ali para uma comunicação entre aplicações, entre APIs, enfim. Ela tem uma finalidade específica, mas não é ninguém propriamente dito. Claro, assim, quando você tem recursos, né? Quando você tem, a empresa tem condições de fazer investimento, é importante sim que ela invista, por exemplo, num cofre de senha, em uma ferramenta, né, que faça esse tipo de gestão de credenciais. Por quê? Porque aí você inibe o acesso de pessoas, aí eu estou falando de indivíduos, a essa credencial. Então, uma vez que é solicitado uma credencial, essa credencial é criada com os privilégios que é necessário para ela executar a função que ela tem que executar, e isso vai para um cofre. Né? E a pessoa, e ninguém mais tem acesso a essa credencial, porque isso está guardado lá. Então, só a aplicação que vai bater no cofre, né, com criptografia, com, né, N camadas ali de que vão garantir a segurança daquela credencial, e ele faz a troca de informações, pega a credencial e consegue, né, fazer as transações que ele precisa, e essa credencial está guardada lá. Você assim, preciso pegar a credencial do admin, o que eu faço? Vou colocar no cofre. Mas todo mundo sabe, evidentemente, que para algumas tarefas específicas, você tem que ser admin. Você tem que ter super privilégio, mas você tem que ter super privilégio o tempo todo? Não, então você mede assim, qual a parte do seu tempo, né, que mesmo que você seja lá o DBA, ou que você seja, né, o admin dos servidores, do Windows, do AD, né, quais os processos, né, quanto tempo, né, do seu dia, que você vai usar sendo realmente, né, admin. É pouco. Né? Assim, você vai ter necessidade dessa credencial, mas ela é usada num tempo muito menor. Então, você colocando a credencial dessa num cofre, você tem ferramentas que a pessoa vai conseguir ser admin, ou seja, ela vai se autenticar na aplicação como admin, só que eu vou saber que o admin naquele momento foi o Cássio, que o admin naquele segundo momento foi o Rodrigo. E ele foi admin por X tempo, né? E acessou o servidor XY e fez as tarefas, né, YZ, ou seja, eu tenho todo o meu processo garantido. E quando você me devolver e falar assim, não preciso mais ser admin, essa ferramenta vai lá, troca a senha, guarda com ela, e eu tenho novamente a minha credencial protegida e guardada. Né, esse é o caminho. Pegando um gancho ainda do que o Rodrigo perguntou, você tem um cenário, por exemplo, uma aplicação vai usar um banco de dados de produção em determinado momento. Quem gera a credencial de produção do banco de dados normalmente nas empresas é o DBA, né? Um time de DBA, essa galera. Às vezes tem aprovação de segurança, né? O time de segurança está ciente e tal, mas normalmente é o DBA que vai executar. Mas quando você está no nível de maturidade, de falar de cofre e tal, e aí falando um pouquinho de arquitetura de segurança,
Você tem um cofre de senha para guardar de fato a senha com camadas de criptografia, etc, etc. Um processo automatizado, ele deve ser COPS. Porque você vai falar, tá, vou subir uma aplicação nova, cara, ela precisa de quais tabelas, né, quais bancos, já cria automático no banco, já guarda automático no cofre e já faz o deploy automático com o token do cofre para você num lugar que você nem sabe onde é. E ninguém tem que saber. Você coloca isso numa esteira de processo, exatamente. De aprovação. Não precisa DBA, não precisa DBA saber, não precisa segurança saber. Assim, talvez uma aprovação de, puta, legal, estão criando aqui uma aplicação que pode ver essa tabela, esse banco de dados. Ponto final. Mas assim, não precisa nem interação humana em algo que eu julgo assim, ser tão crucial. Porque assim, no fundo, lá no fundo, bem no fundo, qualquer incidente de segurança ou a informação está pública, já tá errado aí, né? Dependendo da essência da informação, ou algum problema com a credencial. Alguém conseguiu algum acesso que não deveria. Então, qualquer incidente de segurança tá nesses dois ramos aí, né? Pegando um filtro que ele caiu, cara, ou a informação tá pública e já foi, ou alguma credencial deu problema. Que aí é a outra pergunta que eu falei, eu queria falar do caos, né, e tal. Senha. Como que a gente garante, Marcão? E aí, lógico, eu sei que não tem ferramenta que faça isso, né? De um modo... se tivesse, os bancos não teriam tanto problema por aí. Mas como é que eu garanto, como é que eu falo, cambada, não compartilhe a sua senha. Não usa a senha do amiguinho, porque o amiguinho tem o acesso que você quer e você não tem. Como é que a gente resolve esse problema? Porque é um problema, assim, absurdo, né? E eu diria que... e vem a outros episódios do podcast, a gente chegou à conclusão que o problema do planeta é cultura. A cultura é difícil você mudar. E como é que você resolve esse problema? Eu acho que daí você precisa de uma entidade dentro da empresa, um cara vestido todo de preto, com um pau na mão. Peraí, pau de madeira, né? Um pau de madeira. Qual deles, né? Vou explicar qual pau. E fica olhando o log lá. E toda vez que ele vê duas pessoas usando a mesma coisa, a mesma credencial, ele desce lá onde o cara tá desenvolvendo e começa a bater em todo mundo. Acho que só assim resolve. Esse seria um caminho legal, mas quando você tem uma empresa muito grande, você vai ter que ter muito cara com pau na mão andando pela empresa, e talvez isso pode ser bem visto, né? Uma empresa de 200 funcionários, você tinha que ter 400, um para cada, como se fosse o futebol, o cara tá marcando aqui, o cara fica atrás, olhando o que você tá fazendo, com a madeira na mão. Você fez besteira, qual que é a sua senha? 1, 2, 3, pá, lapada na orelha, né? Dá uma sarrafada no cara, mais ou menos isso. Não, o que você colocou, né, assim, era para ser simples, na verdade, né, se você pensar bem, era para ser muito simples, né, bastava ter realmente um usuário e uma senha, de diligência, né, com o seu acesso tão simples quanto, né, o acesso eu não empresto, não dou, não divido, né, para ninguém, não, assim, se a pessoa está precisando de um acesso que ela não consegue fazer com as credenciais que ela tem, isso tem que ser tratado numa outra esfera, né? Ou seja, tem que adequar o acesso da pessoa, o cargo da pessoa, enfim, alguma coisa tem que ser feita para que ela possa executar a função dela. Mas aí você bem colocou assim, a gente sabe que infelizmente não funciona assim, né? O usuário ele tem realmente, né, ainda, né, essa pouca maturidade, digamos assim, no quesito das suas credenciais. Ele compartilha, ele vai anotar lá com post-it, né, a credencial e vai deixar na mesa, vai salvar lá, vai mandar a senha dele por e-mail, no assunto ele vai colocar login e senha. Isso é boa. Para facilitar, fica mais fácil dele achar o login e a senha. Ele vai falar no chat público lá, né, da empresa inteira, ele vai falar qual que é a credencial. Se você precisarem da minha senha, eu vou dormir agora, mas se vocês precisarem tocar ainda, continuar, tá aqui. Toca aí com a minha senha, meu login. Amanhã eu troco a senha, não tem problema. É claro, e o que você vai fazer, né? Como você mesmo colocou, né? O banco é um bom exemplo disso, né? Até dado, evidentemente, a criticidade do que eles tratam. A gente vai ver que na linha do tempo, a evolução, né, dos níveis de segurança relacionado a credenciais, ele vai sendo, né, aperfeiçoado. Você tinha, né, login e senha, e você começa a usar hoje em dia né, o chamado múltiplos fatores de autenticação. Né, o segundo fator de autenticação, múltiplos fatores de autenticação, evidentemente depende do nível que você deseja ter. Então, hoje em dia, você tem vários, né, você tem tokens que são gerados, né, pelo celular, por exemplo, um aplicativo que você vai ter no seu celular,
e que vai te dar um código randômico, que ele vai servir para aquele acesso naquele momento, então isso vai complementar o seu acesso, então eu vou lá com o meu usuário, com a senha que eu tenho conhecimento, e, né, eu vou pegar a segunda parte da credencial, que é essa chave, esse token, por um sistema, por um dispositivo que vai me fornecer naquele momento. Né, biometria, né, digital, ou seja, você tem uma série de situações, né, que estão sendo desenvolvidas hoje em dia, né, voz, né, então muitos artifícios hoje em dia para melhorar justamente esse processo da segurança. É infalível? Quando a gente fala de segurança da informação, nada é infalível, mas evidentemente você dificulta bastante. Se você imaginar que, se eu usar esse exemplo, por exemplo, de eu ter um aplicativo que gera um token que está no meu dispositivo móvel, e a minha credencial vaza, é difícil, não impossível. Por quê? Porque além dele ter acesso, ele tem a minha credencial, ele tem a minha senha, mas ele precisaria ter também um dispositivo que está comigo. Né? Então, ou seja, você já criou aí um distanciamento, né? um grande, né, para isso. Né? Outra coisa que você colocou bem também, né? Você pode criar algumas travas até de forma sistêmica que ajudem, né, a impedir acessos indevidos. Como você colocou, faz sentido, né? O Marcos está autenticado no sistema 2 vezes? Não. Então, você já pode ter um recurso simples aí, que é você dizer, olha, uma credencial só pode se autenticar uma única vez, né? Ela só pode estar autenticada uma única vez na aplicação. Dessa forma, você começa já a criar algumas dificuldades, né? Hoje em dia existe uma questão sobre senhas, né? Senha forte, senha fraca, troca a senha a cada 3 dias, a cada 2 horas, não troca nunca. Cada 2 horas troca a senha, boa. Exato, 2 horas troca, não troca. Depende muito do nível da maturidade dos usuários, da companhia para isso, né? Se você tem um nível muito elevado, se as pessoas cumprem essas regras que a gente estava dizendo aqui, por exemplo, o cara não compartilha nunca a senha com ninguém, ele não anota essa senha em nenhum lugar. Aliás, ele tem até por hábito, por exemplo, ter um cofre de senha pessoal, que ele coloque suas credenciais lá. Uma pessoa que tem esse nível, né, você não teria que necessariamente ficar obrigando ela a ficar trocando a senha a cada 3 dias, 40 dias, 30 dias. Ela poderia trocar a senha, sei lá, a cada 4 meses, 3 meses. Não existe um número mágico. Quando você tem, evidentemente, um nível de maturidade muito baixo, né, você tem que se preocupar realmente com isso. Só que quando você também tem um nível de maturidade baixo, né, das pessoas, quando você implementa uma troca de senha a cada 30 dias, por exemplo, também é o caos. É chilique. Eu tenho que trocar minha senha. Eu não posso pôr a última, eu não vou lembrar. Aí eu vou anotar no post-it. Eu fiz uma senha desde o tempo do colégio e agora eu não posso usar. E eu vou dizer que eu acho que isso daí até facilita para o cara conseguir quebrar a senha, porque quando o cara tem uma senha que demora muito tempo, pode ser que o cara crie uma senha longa lá, ele aprendeu a criar a senha longa, ele sempre tá usando aquilo lá. Agora, se ele tem que ficar trocando, então ele vai começar a criar senhas que seja fáceis com padrão. Então, se o cara descobre um padrão aleatório ali de alguém, sei lá, dentro da empresa, talvez ele consiga criar ele joga um gerenciador de senha e começa a criar 1 milhão de senha ali com aquele padrão. E ele vai achar, porque todo mundo tá usando o mesmo padrão. Eu acho meio esquisito. O cara vai criar uma senha assim, senha@2020. Aí daqui a pouco ele coloca senha@2021, 2022, 2023 e vai embora. Você default, né? E de novo a questão da cultura que você fala, que eu comentei, você comentou também, ela é muito forte, né? Eu trabalhei em bancos e, cara, o ambiente já é difícil, você não vê ninguém pedindo a senha um do outro. O ambiente, talvez, a política da empresa, normas, o ambiente é diferente. Enquanto que em agência de publicidade, pessoal, minha senha aqui, ó, admin 1, 2, 3 e tal. Então, o ambiente, a própria empresa, a questão da política, o negócio da empresa e tal, já é diferente. Talvez as pessoas inseridas ali, que nem eu falei, eu trabalhei em banco e em lugares extremos. É que, cara, qualquer um usa senha, nem tinha usuário senha em alguns locais.
Então, a empresa também, ela tem aquela de se mostrar para que se ela tá preocupada ou não com aquilo. E aí, aquela história de educar os usuários, ó, pessoal, a importância da senha, a importância do usuário, de não compartilhar, aquela história, né? De novo, cultura é um negócio muito forte que as empresas têm que trabalhar para tentar resolver isso de alguma forma. Né? E eu acho que é somente através da cultura mesmo que você consegue trazer essa coisa, trazer isso mais forte, né? Porque imagine uma empresa pequena ali, que tá começando agora, os caras não vão nem pensar nisso. Os caras vão começar a pensar quando começa a dar merda, né? Quando alguém acessou alguma coisa que não devia, aí o cara, ó, precisa travar ali. Ou senão alguém invadiu e deu uma merda violenta e fala, porra, mano, tá sem segurança, vamos... Estão meio que correndo atrás do prejuízo só, né? Depois da porta arrombada a gente vai ver o que faz, né? É mais ou menos que as coisas vão... Esse mês eu tive uma experiência não muito agradável com autenticação. Eu formatei, eu coloco 2 fatores em tudo que eu tenho, põe 2 fatores. E meu celular deu uma travada e eu formatei o meu celular. E quem gerenciava meu segundo fator era o meu celular. Cara, ficou fácil. Vários serviços eles têm outras opções de autenticação, né? Ele faz uma autenticação diferenciada, ou por e-mail, ou reset, de alguma forma, ou liga. Na AWS eu tive que ligar lá, conversar com um indiano lá, e o cara falando inglês, eu não entendendo nada, mas a gente conseguiu resolver. O Cássio fala bem. Hello, Rodrigo. Want to reset your password? Exatamente. Give me your full name, please. Exatamente assim. Dá trabalho. Mas o interessante foi o Git, por exemplo. O Git, ele tem uma forma de recuperar, só que assim, quando você cria sua autenticação, ele te gera um backup. Os códigos lá, né? Como eu sou um usuário comum, eu não fiz backup. E daí, cara, mandei Só um minuto. Deixa eu fazer um disclaimer aqui. Usuários do DevSecOps Podcast, não façam isso em casa. Faça backup, tá? Não siga esses esses locutores, esses apresentadores de merda aqui. Enfim, continue, Rodrigo. Não, eu aprendi agora. Eu aprendi a fazer backup. Agora eu tenho backup em tudo que é lugar. Eu acho que agora ficou inseguro, porque eu tenho tanto backup que fica mais fácil de achar agora esse bagulho. Mas hoje, finalmente, eu consegui recuperar meu acesso ao Git. Mas eu tive que passar por vários robozinhos, conversar com, tipo, fazer todos os passo a passo que eles já têm, né, lá. Conversei com um monte de robozinho, e eu só consegui resolver quando eu falei com uma pessoa diretamente, né, tipo, quando eu consegui falar com uma pessoa, aí sim o cara deu acesso. E eu só consegui acesso, e eu quase não consigo, porque para conseguir acesso eu tinha que acessar de uma máquina que eu já tinha um SSH configurado. E por coincidência, foi a semana que eu formatei a minha máquina. Olha só. Eu recuperei, eu tive que recuperar meu HD. Por isso que eu consigo, por isso que eu tô usando o normal aqui, o Audacity, conseguindo fazer as coisas. Porque eu recuperei o meu sistema. Eu recuperei. Um novo convidado aqui no podcast. Eu recuperei através do... Oi, vem aqui. Eu recuperei através do SSH, porque, tipo, eu acessei com a máquina, tive que recuperar minha imagem do sistema operacional para mostrar, falar, ó, sou eu que estou tentando acessar, sou eu. Mas eu não tenho como porque eu perdi minha autenticação. Aí os caras, beleza, eu vou desativar a autenticação 2 fatores, por 72 horas, você entra e cria uma nova autenticação. Tipo, olha a segurança dos caras, né? Um nível de preocupação muito grande, né? E é o público, né? Eu uso o Git público. Então, GitHub, tipo, né? O GitHub aberto, né? Free. Tipo, caramba, olha o nível de autenticação dos caras, mano. Difícil. Isso é um bom exemplo. Igual as empresas que a gente trabalha, igual as empresas que a gente trabalhou, igualzinho. Não tem diferença porque quando você perde sua conta, o seu colega do lado sabe sua senha, aí você já recuperou, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Qual que é a minha senha? Mano, era 2019, porque não trocamos ainda o ano, lembra? Bom, estamos caminhando para o final aqui. Eu queria puxar outro tema aí, só para o Marcão poder dar um encerramento para a gente, mas para a gente não esticar muito o episódio. Carreira. Como é a carreira? O que o cara tem que estudar? O que o cara tem que saber para trabalhar com gestão de acessos?
que é o perfil, qual é o perfil, como funciona isso, dá uma visão pra gente aí. Pensa quem tá ouvindo, às vezes quer trabalhar. Eu costumo dizer para meus alunos que é uma área boa para começar, porque você tem Sim. ali bastante atendimento, vai conhecer como um todo, né, os processos, a empresa e tal. Então dá uma visão pra gente disso aí, Marcão. Bom, cara, assim, você não vai ter cursos específicos, né, de graduando ou treinando alguém para fazer gestão de acesso, né, no mercado. Mas assim, é como você colocou, como a gente costuma dizer, né, tinha uma pessoa que era nossa conhecida em comum, né, gestão de acesso é a cozinha, né? Boa! Gestão de acesso é a cozinha, quer dizer, é meio que a porta Piada de interna isso entrada, daí, eu não né? entendi, não entendi. Piada interna. Você vai no restaurante, você entra dentro da cozinha? Não, Você depende. você só come e reza para não morrer, só isso. Mas quer dizer o seguinte, né? Claro que a pessoa que tem o desejo, né, de trabalhar com acesso, né? Então, acho que o primeiro passo é ter conhecimento dos fundamentos da segurança da informação, dos pilares, porque na verdade gestão de acesso é o cumprimento, né, dos pilares, confidencialidade, integridade, disponibilidade, né? Então você tem que ter esse conhecimento. E acho que e conhecer, acho que hoje em dia ver o que tem no mercado de tecnologias, nessa parte de cofre de senha, segundo fator da autenticação, né, dar uma mergulhada nesse universo de ferramentas, né, processos também, algo muito importante para fazer gestão de acesso, porque no fundo, como eu te falei, não adianta você chegar lá, extrair uma base de dados, ter um banco de dados, não, você tem que ter os processos definidos, então é legal você ter essa visibilidade de processo, conhecer processo, né, definir processo, porque isso vai te dar base para que você consiga realmente estruturar uma operação de gestão de acesso, atuar numa operação de gestão de acesso, né, de uma forma bem eficiente. Quando você tem muito claro os conceitos, né, de segurança, cara, acesso é isso, né? Você não vai dar seu acesso, não vai emprestar seu acesso, não vai permitir que o amigo empreste, que ele peça. Por quê? Porque você simplesmente vai estar colocando em prática, né, aquilo que é o universo de gestão de acesso. Né? Então, a minha dica é essa, como eu falei, não existem aí cursos específicos para gestão de acesso, mas é um caminho, né, é uma base bacana, legal, né, e como eu falei, né, tudo que é construído hoje em tecnologia, na ponta, de um lado ou de outro, você tem uma credencial, você tem um acesso, senão o processo não vai fluir, né? Boa. Então, quando você tem, né, o acesso controlado, a gestão bem feita, né, você diminui muito, né, os seus riscos, né? O risco a vazamento de informação, a fraude, ou a qualquer situação, né, qualquer incidente de segurança, né, utilizando credenciais de forma indevida. Sensacional, cara. Quer falar alguma coisa aí, Rodrigo? Complementar? Estamos acabando. Não, só tô observando, só tô adquirindo conhecimentos. Então, Busque conhecimento. e tentando recuperar as senhas que ele não conseguiu ainda, né? Ele está aí. Tem algumas. O Twitter, por exemplo, até agora eu não consegui recuperar meu Twitter. Bom, isso serve para ensinar alguma coisa, né? Não esqueça sua senha, não troca de celular antes de reaver os seus códigos de segundo fator. Eu Não troquei de formate celular. sua máquina, né? Não, eu troquei de celular recente também, mas antes de eu formatar o antigo, eu repassei todos os códigos para o celular Todos, né, novo. Cássio? Todos, né? Todos bonitinho. Uhum. Inclusive do Xvideos, segundo fator do Xvideos. E Subiu um backup no subiu o GitHub lá. backup, é isso aí, agora tá tudo bonitinho. Boa. Bom, pessoal, muito bom, episódio muito bacana. Daria para fazer mais 52 horas aqui de gestão de acesso, tem muita coisa para falar. Sim. Só lembrando, né? A gente trouxe o Marcão aí para falar como especialista no assunto. O Marcão teve a oportunidade de trabalhar com ele aí na última empresa. Ele coordenava um time aí de 20 pessoas, Marcão? Menos. Gestão de acesso éramos menos, né? Eram 12. 12 pessoas, um time de 12 pessoas aí de gestão de acesso para fazer, para cuidar do que a gente falou aqui agora, no nível corporativo, no nível enterprise. Então, para vocês verem que dá trabalho, não é fácil, não é simples, mas envolve muita gente. Né? Eu achava que era muito menos. Eu achava que era Só 2, 3 gestão de pessoas. acesso. É muita Não. gente, bicho. 12 pessoas. E é o que ele falou, e ainda era enxugar gelo, porque tem muita coisa tecnologicamente falando, e no nível de processo, né, no nível de negócio, para arrumar, porque senão você ia precisar só colocar mais e mais gente e não ia resolver nunca vários problemas. Né? Eu, no lugar do Marcão, eu já falei o que eu faria já. Pegava uns 4 lá dos 12, pegava uns 4, todo de preto, com pau na mão, desce lá.
Eu faria mais fácil, eu falava assim, ó, bloqueia todo mundo. Quem reclamar é que precisa daquele acesso de fato. Aí você liberava só aquilo. Reclamar, manda embora porque ninguém tá trabalhando. Se ninguém reclamar, você vê que 80% não tá fazendo nada, né? Então, gente, é isso. Episódio 32 do DevSecOps Podcast. Você ouviu sobre gestão de acesso, quão importante é cuidar da base da segurança da informação. É um dos pilares aí, controlar algum dos pilares aí da segurança. Marcos Araújo, dá um encerramento aí, dá tchau pros amigos, manda beijo pro pai, pra mãe, pra avó. Não, agradeço, né? Bacana, né? Estar aqui com vocês hoje, né? Rico, estou acompanhando os episódios de outros assuntos, outros companheiros aí que já estiveram aqui com vocês. Eu acho que está sendo um trabalho muito valoroso, muito rico, né? Porque de uma forma muito despojada, muito transparente, sem muito rodeio, sem muito mimimi, indo direto ao ponto, né? Ou seja, abrindo realmente a mente das pessoas, né? Ampliando para quem conhece pouco, ou atrapalhando quem conhece muito. Pode ser também. O Mas cara falando, trabalho... o que esses caras estão falando? Tá tudo errado, né? Exatamente. Mas no mínimo faz o cara pensar, ele fala, caralho, mano, mas é relevante isso? Tá vendo só? Então, agradeço, obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês, aprender junto com vocês. E vamos tocar a ficha, vamos em frente, porque tem muita coisa legal aí para ser dita, para falar e para fazer, cara. Parabéns para vocês mais uma vez aí pelo canal. Boa, valeu. Obrigado, Marcão. Obrigado, Rodrigo, por ter voltado também, né? Volte mais vezes, Marcão. Tá, agradeço, estarei aqui. Então é isso aí, gente. Episódio 32 do DevSecOps Podcast. Ouviu sobre gestão de acesso, ouviu sobre pau, ainda bem que falaram que era pau de madeira, ouviu sobre o fundo de alguma coisa, base da segurança, enfim, volta e ouve o episódio de novo. Se você chegou aqui, deu play pro final, vai voltar a assistir de novo, deixa de ser vagabundo. Eu sou Cássio Batista. Rodrigo Balbino. E nosso convidado monstro, Marcos Araújo. Isso aí, valeu, gente, até a próxima. Valeu, um abraço, pessoal.